de hoje. A gente vai ter uma convidada, né, que é uma nutricionista sensacional, muito boa, muito requisitada. Então vamos aproveitar, né, o máximo de informações que ela puder doar aqui pra gente. E a gente escolheu esse tema, né, de ansiedade e nutrição, né, porque a gente sabe que um dos aspectos muito fortes, né, da ansiedade é mexer com o nosso apetite, seja para comer mais, seja para comer menos, tá? Então eu vou fazer aqui uma pequena introdução, daqui a pouco eu já vou chamar a Débora. O nome dela é Débora Magri, tá? Antes eu só queria fazer uma introdução aqui com uma frase que eu gosto muito, que é: temos dentro de nós uma reserva insuspeita de força que surge quando a vida nos põe à prova. Por que que eu gosto tanto dessa frase, gente? Hoje a gente vai falar sobre compulsões, sobre vícios, né? E uma das primeiras mensagens ou uma das primeiras frases que vem na cabeça de uma pessoa que tem algum tipo de compulsão é: eu não dou conta, eu não consigo, né? E eu gosto muito dessa frase porque é isso, quando a gente precisa e quando a gente decide, a gente descobre dentro de nós uma força que a gente nem imaginava que tinha, né? Então fica aí essa dica. No final a gente vai estar respondendo algumas perguntas e vai ter dever de casa também hoje, tá? Então peguem aí o caderno, a caneta, tá bom? Durante a live a gente não interage muito com vocês, porque acaba que pode atrapalhar um pouquinho, né? Na gente desenvolver, né, o assunto, etc. Mas depois no final com certeza a gente vai abrir espaço, tá bom? Pra estar respondendo aí as perguntas. Então, vou chamar aqui a Débora. Oi, Marcela. Oi, Ana. Deixa eu chamar aqui ela. Débora, cadê você? Um segundinho, gente, que isso daqui tudo é novo pra mim também. Aqui. Vamos aguardar. Olá! Oiê! Oi, oi! Gente, essa é a Débora Magri. Tudo bom, gente? Débora, já fiz a introdução, tá, do Eu tema de vi. hoje. É muito, primeiro, né, obrigada por participar aqui do meu Diário na Quarentena, né, por aceitar esse convite. Eu confio muito em você, gosto muito de você, não só como pessoa, mas como profissional, né? Então a Débora vai poder estar passando, gente, várias dicas, porque esse momento que a gente está vivendo é um momento que gera realmente muita ansiedade, mudança de rotina. E isso impacta, com certeza, uma das coisas básicas da nossa vida, que é a nutrição e a alimentação, né? Então, eu fico muito feliz de ter você aqui para participar e ajudar as pessoas nesse momento. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz quando você me chamou para a gente poder montar essa live, bater esse papo aqui com o pessoal. E quando você me falou que seria ansiedade misturada à alimentação, nutrição, eu achei que super casava. Porque quando a gente está ansioso, a primeira coisa que muda na gente é o nosso padrão alimentar. Então, assim, alimentação e ansiedade, eles andam muito juntos. Então, é muito importante quando a gente conversa sobre um tema como ansiedade, a gente colocar a nutrição aqui. Porque muita gente pensa que o impacto da má alimentação da ansiedade vai gerar só no peso. Vai se espelhar, né? Só vai ser só o peso que vai sair prejudicado. E não, gente. Quando a gente se alimenta mal, a gente prejudica todo o nosso funcionamento do corpo e principalmente a nossa imunidade. E em tempos de coronavírus, né? A gente tem que aí botar a nossa imunidade para cima o máximo que a gente puder. A gente tem que dar um boom na nossa imunidade. Com Né? E certeza. acaba que com o confinamento as pessoas estão comendo errado e está acontecendo o contrário. Ao invés da imunidade estar boa, realmente, para que você não se pegar algum tipo de doença, não só o coronavírus, mas gripe, infecções, você tem que estar com a imunidade bacana primeiro, porque você vai para um hospital onde tem muita gente contaminada. Sim. Então, se você vai, às vezes, por um probleminha de saúde, uma desordem intestinal, por exemplo, você pode sair de lá com uma coisa mais séria. Então, a imunidade, eu gostaria de dizer aqui, deixar bem claro que hoje o recado vai ser não só para ganho de peso, mas principalmente para a nossa imunidade, o impacto que a nossa alimentação tem na nossa imunidade. Ótimo, ótimo. Tá bem, e aí uma dúvida, né? Porque assim, como você falou, né? A ansiedade, ela mexe com a nossa rotina alimentar, né? E mexe de formas diferenciadas. O que que você percebe, assim, no consultório? Como é que as pessoas reagem? Porque as pessoas reagem de forma diferente, né?
Isso, com certeza. As pessoas têm em mente que, geralmente, né, aquele padrão, estou ansioso, vou comer mais ou vou comer mais besteira. Mas isso é um grande engano. Do mesmo jeito que tem pessoas que quando estão ansiosas comem mais besteira e tem um padrão alimentar ruim, tem pessoas que quando estão ansiosas não conseguem se alimentar. E é um padrão que a gente vê que às vezes é muito mais sério do que aqueles que se alimentam demais. Porque a pessoa que ela está ansiosa, ela não consegue se alimentar, é como se travasse. A comida não desce. Eu tenho pacientes meus que o nível de ansiedade é tão grande que a pessoa não consegue deglutir. O que é isso? Fazer o processo, né, do engolir, né? O esôfago, o peristaltismo do esôfago, né, que é um músculo que ele vai mexendo para a comida descer para o estômago. Por causa da ansiedade, você acredita que esse peristaltismo trava, o músculo enrijece. Olha que loucura. Às vezes a gente tem que entrar junto com psicologia, nutrição e fisioterapia para esse músculo poder voltar ao funcionamento adequado. Uhum, uhum. Então, assim, porque acaba que a ansiedade, né, é um nível de estresse, gera um nível de estresse corporal, né? Então é natural Com certeza. que os músculos se enrijecem, né, nessa ansiedade, né? Porque é importante a gente perceber, porque é isso, tem muita gente que realmente tem esse padrão alimentar de compulsão, de começar a comer muito, mas outras pessoas têm outros tipos de reação, né? Como ficar mais enjoado, come alguma coisa e fica enjoado, ou não consegue comer, né? E um outro aspecto, né, Débora, que eu vejo agora com essa coisa do isolamento, que eu queria que você compartilhasse e ajudasse um pouco, é que as pessoas estão muito dentro de casa e elas estão muito sem horário. Então, assim, tô Com trabalhando certeza. o dia inteiro, tô cuidando de filho, tô cuidando do filho o dia inteiro, né? Tô cuidando da casa o dia inteiro. Então, acho que isso também tem um impacto, né? Com certeza. Gente, se vocês virem aqui alguém latindo aqui, é a minha cachorrinha, tá? Ela tá aqui querendo Pode ver deixar que eu... que também tem participação de Não, casa. é só eu sentar aqui, gente, que ela começa. Ela tem um ursinho, ela vem, ó, o ursinho dela aqui, ó. Ela vem aqui, ó lá, ó, pra eu jogar o ursinho pra ela. Então, se vocês escutarem, absorvam, tá, gente? Já sabem como é, quarentena, né? Cachorro, é tudo junto. Já vai começar aqui pelo nosso exemplo mesmo. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu trabalho fora, eu tenho cachorro, tenho tudo. E a gente sabe que nessa correria do dia a dia, nessa loucura que tá ficando na nossa vida, porque o que acontece? Quando a gente tá na rua, a gente pelo menos está ali, vendo a natureza, vendo as pessoas, tendo contato, gastando energia. E em casa, todo mundo fica lotado de energia e não tem com o que gastar. A gente gasta com o quê? Mastigação, né? Então eu tava até pensando e olhando aqui para dentro da minha casa mesmo, para as pessoas aqui de casa, meu marido e minha filha, e tava fazendo algumas ponderações do que eu ando percebendo nessa quarentena, como a alimentação está sendo impactada. Uhum. E aí, eu fiz algumas anotações, gostaria também de ressaltar alguns aspectos que são muito importantes, tá? Primeira coisa, geralmente, como a gente estava falando, geralmente quando a gente está ansioso, quando a gente está preso em casa, enclausurado, principalmente quem era acostumado a ficar na rua o dia inteiro e voltar para casa só à noite, a gente vai criando um aspecto emocional diferenciado, uma ansiedade maior. Às vezes muitas pessoas aí estão ansiosas também por conta do lado financeiro, muita gente está perdendo dinheiro, enfim. E aí, como a gente falou, essa ansiedade impacta 100% geralmente, gente, na nossa alimentação. A gente precisa ter muita cabeça para a gente não se perder na parte alimentar. E aí, como eu falei, pessoas que comem ou a mais e pessoas também que comem a menos. Então, eu gostaria de listar alguns aspectos aqui que são importantes para as pessoas terem em mente e tentarem seguir para conseguir aguentar todo esse período de coronavírus que a gente vai ficar em casa e também não só nesse tempo de coronavírus. O que eu vou falar aqui pra gente é pra vida. E eu vou falar aqui principalmente de uma coisa que as pessoas não têm muita noção, não têm muito conhecimento, que é sobre a microbiota intestinal e como a nossa alimentação pode impactar nessa microbiota e como essa microbiota vai impactar na nossa vida, principalmente na nossa imunidade, tá? Ótimo. Então, vamos lá. Queremos conhecimentos técnicos. Estamos sedentos com sede de conhecimento. Vou falar aqui algumas coisas que geralmente os nutricionistas funcionais conhecem mais e a população em geral não tem tanta noção, tá? Porque eu pensei, eu vou lá para a live, eu vou falar sobre o que comer, o que não comer. Sim, a gente vai falar isso aqui também. Mas é importante que as pessoas entendam o porquê de comer certas coisas e o porquê de não comer outras coisas. O peso é apenas consequência, tá? Mas, na verdade, ele não vai ser o maior problema, ele não vai ser o maior impacto na nossa saúde da alimentação ruim, tá? Então, algumas coisas que eu queria frisar aqui para vocês. O primeiro gente,
A gente, nesse tempo na nossa vida inteira, mas principalmente nesse tempo de coronavírus, nesse tempo que a gente está em casa, a gente tem que dar prioridade para certos tipos de alimentos e retirar da nossa vida o máximo que a gente conseguir de outros. Por quê? Porque a nossa ansiedade vai fazer a gente se alimentar, querendo ou não, de forma piorada, né? Querendo comer mais doce, querendo comer mais ultraprocessados. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que, já que a gente está indo pouco ao mercado, quando a gente for, gente, não compre besteira. Primeira coisa, evite ficar comprando besteirinhas, esses biscoitinhos, salgadinhos, álcool em excesso. Evita comprar esse tipo de besteira. Chocolates, doces em geral, porque quando você não tem em casa, não tem como você consumir. Ainda mais a gente que está saindo pouco agora, a gente não vai ficar saindo o tempo inteiro para ficar comprando besteira. Então, quando for ao mercado, comprem comida de verdade. Arroz, feijão, frango, carne, peixe, frutas, muitas verduras, as oleaginosas, enfim, deem preferência para comida de verdade, porque é isso que vai nutrir e manter a pessoa com a imunidade alta, tá? Então, assim, neste tempo que a gente estava falando de coronavírus, a gente tem que cuidar muito da nossa imunidade. Só que a nossa imunidade, muitas pessoas não sabem, ela está totalmente ligada à saúde do nosso intestino. O intestino, gente, ele é o órgão que rege a saúde do corpo inteiro. Dentro do intestino, nós temos uma microbiota intestinal, que a gente chama. Que nada mais são do que micro-organismos que existem lá dentro, como bactérias, fungos, lactobacilos. E essa microbiota é o que vai decidir se a gente vai ter saúde ou não. Inclusive, até se a gente vai conseguir absorver os nutrientes ou não. Essa microbiota é responsável. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter essa microbiota boa. A gente tem que ajudar os micro-organismos bons a crescerem e a gente tem que tentar brecar o crescimento de microbiota ruim. Para quê? Para que não ocorra uma coisinha chamada de disbiose, quando essa microbiota boa fica muito lá embaixo e a ruim cresce demais. Esse desbalanço de micro-organismos causa um dano enorme na nossa saúde, principalmente na nossa imunidade. A nossa imunidade cai lá no pé quando isso acontece. E como que a gente pode fazer para melhorar essa microbiota? Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é aumentar o nosso consumo de hortaliça. O que é hortaliça? Tudo que vem da horta. Por que a gente tem que aumentar o consumo de hortaliça? Ah, Débora, por conta de caloria, porque é menos calórico? Não. Porque a hortaliça, gente, além de nutrientes, vitaminas, minerais que ela tem fitoquímico e compostos bioativos, que são substâncias antioxidantes importantíssimas que só as plantas produzem. E a microbiota boa do intestino se alimenta de quê? Fibra, fitoquímico e composto bioativo, basicamente, tá? Então a gente tem que favorecer o crescimento dessa microbiota. Então, consumir hortaliça durante a vida, pelo menos... Opa, espera um minutinho, meu telefone tocou aqui. Meu Deus. Pronto. Normal. Então, desculpa, gente, mas vocês vão ver que pode acontecer mais coisas aqui dentro dessa casa durante essa live, tá? Que é vida real. Então, gente, ter um consumo de hortaliça de pelo menos 2 vezes ao dia é necessário para a saúde da pessoa. Porque muita gente fala, eu consumo verdura, eu consumo legume, eu consumo folhas. Quando você vai ver, consome um pedacinho desse tamanhozinho, uma quantidade bem pouquinha. Então, gente, tenha um bom senso. A gente tem que consumir uma quantidade que seja interessante, legal, né? Então, 2 vezes ao dia, consumir essa hortaliça para a gente poder manter o crescimento, manter essa bactéria boa, alimentada para ela poder crescer. Outra coisa, eu tô vendo muita gente tomando a vitamina C efervescente para poder melhorar a imunidade. Gente, isso tem muita gente fazendo. Olha, minha irmã toma isso, os meus amigos, o meu marido comprou, gente, um tanto aqui para casa. Eu falei, amor, o que você veio fazer com isso aqui? Meu Deus do céu, para aumentar a imunidade. Eu falei, meu pai do céu, você vai destruir sua imunidade com isso. Porque, gente, essas vitaminas C efervescentes, se você for ler os ingredientes dela, cheios de corante e saborizantes artificiais, adoçantes artificiais. Isso vai acabar com microbiota boa e isso vai alimentar a microbiota ruim. Então, o que a gente tem que fazer? Usar a fruta mesmo, usar alimentos que tenham vitamina C. Limão, laranja, mexerica, acerola, tá? Abacate tem vitamina C. Então, ao invés de usar essas efervescentes, ou manipular o que está complicado agora, que não é o ideal, é comida mesmo. Esses alimentos que eu falei, eles são riquíssimos em vitamina C. E se você colocar um tipo de fruta dessa, 1 ou 2 durante o seu dia, já vai ser maravilhoso, muito melhor do que essas efervescentes. Então, assim, vejam bem, estou falando pontos aqui que eu sei que as pessoas estão fazendo perto de mim, meus amigos, meus familiares, até dentro da minha casa. Olha para vocês terem uma noção de como a indústria consegue enganar a gente.
Então, esse é o primeiro ponto. Hortaliça, gente. Hortaliça sempre, porque isso vai aumentar o crescimento microbiano bom e o nosso intestino é o que vai dar o aval da nossa imunidade. Não se esqueçam nunca disso. O intestino é o órgão que rege a saúde do corpo inteiro, inclusive a cerebral, tá? Outra coisa, colocar gorduras do bem durante a sua alimentação. Abacate, ovas oleaginosas, azeite, coco seco, óleo de coco. Por que essas gorduras do bem? Gente, a gordura do bem, ela dá saciedade. E a gente, quando está enclausurado, a gente fica doido para comer. E se a gente come, por exemplo, só um carboidrato, somente, sem outra coisa junto, o pico de açúcar, ele entra no sangue muito rápido. Do jeito que ele entra no sangue, ele baixa. E aí já vem a fome de novo. Então, o que a gente tem que evitar é ficar consumindo só carboidrato sozinho. Por exemplo, eu vou comer uma tapioca, vou comer só uma tapioca e tomar um café com açúcar, por exemplo. Não, a gente tem que tentar fazer refeições, gente, com grupos de um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, um pouquinho dessas gorduras do bem que eu falei e alguma coisa que tenha Castanha, fibra. né? Isso, ó, castanha, nozes, amêndoas, azeite, colocar bastante azeite no alimento, coco seco, abacate, os ovos. Os ovos são muito bons porque são proteínas e gordura do bem. Enfim, a gente fazer refeições que são mais completas. Por quê? Nisso a gente vai ter todos os grupos de nutrientes, já vai estar melhorando a nossa saúde. E outra coisa, vai dar saciedade. Se a gente comer uma coisa, por exemplo, se a gente come, por exemplo, só um pão, ou só uma fruta, dependendo da fruta, se ela não tem nem casca, a nossa fome vai vir em seguida. E aí a ansiedade também. Então, quando você come, por exemplo, vai comer uma fruta, coloca uma aveia e umas castanhas. Vai comer uma tapioca, faz uma tapioca pequena, coloca ovo, coloca chia, misture com proteínas, porque ali a gente vai ter gordura, proteína, o carboidrato, as fibras e vitaminas e minerais, né? E com essas refeições completas, gente, isso dá uma saciedade. A gente fala que isso dá sustância. Você vai conseguir se manter sem fome e sem essa vontade de beliscar durante muito tempo, tá? Então, invistam nas gorduras do bem, nas proteínas, junto com os carboidratos. Não evitem ficar consumindo só a massa, tá? Coloquem essas gorduras do bem, as proteínas e as fibras junto. Outra coisa é consumir água durante o dia. Gente, olha só, o problema todo da gente estar em casa é que geralmente a gente não anda com uma garrafa dentro de casa. E aí é que nasce o problema. Porque quando a gente está dentro de casa, a gente só lembra que a gente tem que beber água quando a gente está morrendo de sede. E o corpo só vai pedir quando ele está com sede, ele está pedindo água já há muito tempo. Entendeu? E aí o que acontece também? Muita gente confunde fome com sede. Às vezes você acabou de comer, dá meia horinha você fala que tá com fome de novo. Às vezes não é fome, na maioria das vezes isso é sede. Então bebam água ao longo do dia para vocês não confundirem sede com fome. E às vezes, se você sabe que você comeu tem pouco tempo, gente, bebe um copo de água, porque às vezes quando você bebe esse copo de água, você fala, meu Deus, eu nem tava com fome, eu tava com sede. Então é importante isso, andar bebendo água durante o dia e se puder andar até com garrafa dentro de casa, tá? Ou então com um copo, onde você vai, você leva um copo, tá enchendo um copo com água. Isso é muito importante, tá? Porque a gente tem que lembrar que não é só porque agora a gente está mais em casa que a gente não vai sair de casa nunca mais. E o que a gente vai fazer aqui, nesse tempo agora, vai refletir no futuro também, gente. Entende? Se você fala, eu tô em casa mesmo, tranquilo, ninguém tá me vendo. Porque tem pessoas que têm aspectos psicológicos tão intensos, tão particulares, que na cabeça dela, ela pensa o seguinte, já que ninguém tá me vendo, eu posso comer, eu posso engordar, depois eu emagreço, eu posso ficar, sei lá, com uma saúde mais debilitada, eu não estou saindo. Porque, gente, não se enganem. A cabeça do ser humano, ela é muito diferenciada. E tem pessoas que realmente pensam assim. Por que eu digo isso? Porque eu já escutei essa semana isso 2 vezes. Então, assim, tudo bem, você está em casa agora, nesse período, mas você não quer fazer para você não quer se amar, você não quer ficar bem para você mesma, é só porque alguém não está te olhando. E se alguém não está te olhando agora. Isso vai se refletir no futuro. Você não consegue esconder o que você faz hoje. O amanhã reflete o seu plantio de hoje. Entende? Então, a gente falar sobre isso que você está trazendo, né, Débora? Eu costumo falar assim, que toda atitude que a gente tem uma mensagem subliminar, emocional, por trás dela. Então, quando a gente tem uma atitude de abandono, como, por exemplo, né, a gente trata a nossa alimentação, nosso cuidado físico, de qualquer forma, a mensagem que está por trás disso é uma mensagem de baixa autoestima.
né? Então, assim, a gente não tem que viver para o outro, para o que o outro vai ver, para o que o outro vai achar de nós, né? Isso é uma deficiência muito forte social, né? De achar que a gente tem que ser bom aos olhos do outro, né? Nós temos que ser bons aos nossos olhos, porque é isso que vai gerar autoestima, é isso que gera autoconfiança. Eu posso confiar em mim, eu me trato bem, eu sou importante, né? Então, os aspectos da própria nutrição, eles refletem, né? Não só pela atitude de você ter um cuidado a mais na sua vida, né? Que é um cuidado de você se alimentar bem, se nutrir bem, mas também o aspecto de que aquela energia física, fisiológica que você vai ter, né? Vai sim repercutir no seu emocional, em como você Com sente. certeza. Com certeza. E é até engraçado, gente, que a gente tem que tomar cuidado também, porque esses aspectos emocionais, eles atrapalham até, não só na vontade de comer ou não, mas até no nosso processo de digestão. Pessoas que são mais ansiosas ou pessoas que têm problema de depressão, geralmente são pessoas que têm muita azia, muita queimação, ou então sensação de estufamento. Por que acontece isso? Porque o seu emocional, ele consegue modificar o pH, geralmente o pH do seu estômago, né, algumas coisas assim, e ela consegue, o emocional, como você está se sentindo, ele consegue atrapalhar ou beneficiar a sua produção de enzimas digestórias. Já tem artigo que mostra isso. Olha que loucura. Então, para você ver como o nosso lado psicológico, como as nossas emoções, porque de repente o tipo de emoção que a gente tem libera tipos de hormônios diferentes. Esses hormônios podem prejudicar ou beneficiar a produção de enzima, a produção de ácidos do nosso corpo, podem atrapalhar ou beneficiar a nossa, como a gente falou, peristaltismo, tanto intestinal como de esôfago. Por isso que muita gente, quando está ansiosa, tem algum problema, ou solta o intestino ou prende, porque esses movimentos intestinais, eles ficam bagunçados, entendeu? E outra coisa, voltando de novo para a microbiota. Quando a gente não está bem com a gente tem momentos de muito estresse, momentos de muita tristeza, a gente mata a microbiota boa. Olha que loucura, gente. Então eu sempre falo, microbiota boa, ela morre com tudo. Ela morre com poluição, ela morre com estresse, ela morre com má alimentação, ela morre com uma pancada de coisa. E a ruim só se beneficia disso. Então a gente tem que mudar alguns padrões na nossa vida para a gente favorecer esse crescimento microbiano no nosso intestino. Porque, gente, não adianta ficar se entupindo de suplementação de vitamina C, de não sei de onde, não sei o quê, se a sua microbiota não está boa. Se a sua microbiota não estiver boa, você não vai chegar nem a absorver. E não é só isso, é um pouco mais complexo até, porque o que acontece? Quando a gente tem esse processo de desbiose, que é o aumento de bactéria ruim e a queda de bactéria boa, a nossa parede intestinal, que é a nossa mucosa intestinal, quando ela está boa, ela é bem forte, bem juntinha. Ela é feita por células que são meio quadradinhas, que a gente chama de poliédricas. E elas são bem juntinhas, bem coladinhas uma na outra, para não ter nenhum buraquinho. E quando acontece esse processo de desbiose, essa parede, que é bem forte, ela se enche de buraco, ela fica frouxa. A gente fala que o intestino fica hiperpermeável. Qual que é o problema disso? Gente, essa barreira do intestino, ela não é porque ela tem que ser bonitinha, não. Ela é muito importante para que nada que tenha dentro do intestino passe para a corrente sanguínea sem autorização do corpo. Por exemplo, quando você tem essa hiperpermeabilidade, quando você fica com esse intestino frouxo, que a gente diz assim, entre aspas, com essa mucosa cheia de buracos, passam fungos, bactérias que existem dentro do intestino para a corrente sanguínea, aí você fica tendo infecção de repetição. Quem tem aí infecção urinária de repetição, quem tem candidíase de repetição, quem tem inflamação de garganta, infecção de garganta ou de ouvido o tempo inteiro, e fica só usando antibiótico, você tem que parar e tratar a sua microbiota. Porque se está ultrapassando toda hora para a corrente sanguínea, é porque está tendo buracos nessa sua mucosa. E uma outra coisa também importantíssima, molécula de alimento mal digerido. Gente, o corpo da gente, ele não reconhece molécula de alimento mal digerida, molécula grande. Não importa se é de nutriente ou não. Quando vem molécula mal digerida, molécula grande, que no intestino normal ela não passa, porque é bem juntinha a célula, não tem como passar, só se for microscópico e passa. Mas quando ele tá frouxo, olha aqui, frouxo, passa, né? Entrou molécula mal digerida no corpo, o corpo fala, gente, é algum agente, vamos combater, é alguma coisa, né? Então eles mandam várias células, imunoglobulinas, IgG, IgM, linfócito T, eles mandam várias células de defesa para tentar combater achando que é algum antígeno. E na verdade não é, molécula de alimento mal digerido. Ali a sua imunidade cai,
você adquire hipersensibilidades alimentares, você passa a ter alergia alimentar de um monte de coisa, e ainda digo mais, quando você fica durante muitos anos com esse intestino assim, você começa a adquirir doença autoimune, porque seu corpo está toda hora como é que eu posso dizer, em autodefesa ali, tentando se defender de uma coisa que ele acha que é de fora, mas que na verdade é que você que está colocando para dentro. Entendeu? Então você pode ter doença autoimune no futuro. Tireoidite, Hashimoto, artrite, artrose, fibromialgia, enfim, N coisas. Tá? Então, por isso que a gente tem que cuidar tanto da saúde intestinal e da saúde mental, porque o mental destrói a microbiota intestinal. Isso é uma coisa que eu costumo falar muito, né? Porque as pessoas. É isso, assim, né? O senso comum não tem tanto essas informações sobre o que é o emocional, por exemplo, né? As pessoas acham que o emocional é só um sentimento, como se isso fosse alienado do corpo. Né? E o emocional, ele é químico. Então, ele rege o nosso corpo, né? Também, e o corpo rege o nosso emocional. Então, é uma coisa só. E a gente precisa estar sempre nesse cuidado. Então, em tratamentos de depressão, de ansiedade, etc., ter todo esse cuidado também comportamental, alimentar e etc., né? E assim como psicológico. E entender que o nosso emocional tem um impacto, sim, no nosso corpo, no nosso músculo, na nossa digestão. Não, com certeza. Não, e posso te falar mais? É bom você ter falado dessa questão do psicológico com a nutrição. Gente, para quem sofre de depressão, não sei se tem alguém que conhece alguém ou esteja aqui assistindo e tem esse problema na família ou com você mesmo, e você procura ajuda psicológica, faça um tratamento com a nutricionista funcional em conjunto. Por quê? Olha a importância novamente da nossa microbiota. Quando eu digo que ela rege a saúde do corpo inteiro, eu não estou brincando. Gente, cerca de 80% a 90% da serotonina produzida no nosso organismo, adivinha quem produz? A microbiota intestinal. Se ela não estiver boa, a serotonina vai cair lá embaixo, a sua depressão piora e pessoas que não tinham quadro de depressão adquirem a depressão por conta de uma desbiose. Olha que loucura. E você vê que está tudo interligado, porque o estresse, a correria do dia a dia, a tristeza mata a microbiota. Aí quando mata não produz serotonina e a sua depressão vai piorando mais. Então olha como você tem que manter isso aqui são. Já viu falar mente sã, corpo sã? Corpo são? Isso é muito verdade. E já interligando outras coisas, porque eu vou lembrando aqui, gente, de tudo, todo o processo digestivo e emocional. E a gente tá amando, meu Deus, não, que aula. Olha que loucura, incrível. Olha para você ver. Lembra que eu te falei que o nosso emocional pode prejudicar a nossa produção de enzima digestória? Uhum. Se a nossa produção de enzima dentro do estômago não tá boa, a quebra daquele alimento já começa errada. Lembra que eu te falei que molécula grande o corpo não reconhece como alimento? Uhum. Aqui tudo começa já na boca. Então essas enzimas digestórias, ela vai estar na boca, vai estar no estômago, vai estar no intestino. Cada processo do trato digestivo tem enzimas diferentes, tá? Então se o estresse, a depressão, enfim, o seu emocional atrapalha a sua produção de enzimas, já começa a não digerir certo, já começa a não quebrar certo o alimento, principalmente as proteínas, que geralmente tem muito difícil digestão, e elas, né, são cadeias grandes que a gente precisa ir quebrando, já não começa boa, porque você tá estressado, você tá com depressão, você tá com um monte de coisa, e aí você toma um monte de remédio ainda junto. Enfim, omeprazol, antidepressivo, uma pancada de coisa. Essas enzimas, elas ficam prejudicadas. O negócio já vai quebrando errado. Quando ela chega no intestino, o intestino tem desbiose. A molécula chegou lá inteira, o intestino, a microbiota tá ruim, não consegue digerir o resto, vai passar inteira para a corrente sanguínea. E aí o corpo vai fazer o quê? Combate porque é antígeno, porque ele não vai conseguir reconhecer que é um nutriente, né? Não vai conseguir reconhecer que é um alimento. E aí você vai piorando tudo. Por isso que a gente fala que fibromialgia é pelo emocional, psoríase é pelo emocional, é pelo emocional entre aspas, é pelo emocional, mas pela desbiose, pelo processo de falta de enzima, é tudo junto. Por isso quando a gente fala da equipe multidisciplinar, tem muita gente que acha besteira. Gente, você não tem noção. Hoje os bons profissionais, eles trabalham casados um com o outro e um respeita muito a profissão do outro. Eu trabalho com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, a gente faz um grupo, porque às vezes a pessoa tem um problema de saúde que graças a Deus hoje, pelo que a gente está vendo, a ciência está conseguindo evoluir mais, a gente está vendo que um profissional só não consegue resolver. E que a gente precisa desse conjunto inteiro. Você está vendo o que uma questão de uma depressão, de uma ansiedade e de um estresse exacerbado pode causar na sua alimentação, consequentemente com a sua imunidade, piorando a sua depressão, e aí vai virando um conjunto todo, às vezes até paralisando movimentos peristálticos, você precisa até de uma fisioterapeuta especializada. Sim, você está vendo?
Uma coisa que é muito importante, assim, né? A gente tem muito uma cultura de buscar ajuda no momento que a gente está muito ruim, né? Então, as pessoas buscam nutricionista, geralmente quando elas estão numa situação grave, buscam psicólogo quando elas estão numa situação grave. E é muito importante a gente incentivar, né, o cuidado preventivo, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa mente tem que estar em constante trabalho, né? E o nosso nutricional tem que estar em constante cuidado, né? Porque se a gente Exatamente. espera isso adoecer, então assim, a gente não tá na vida só para sobreviver, né? A gente tá na vida para Nossa, potencializar. gente, essa Então, palavra. mesmo pessoas, né? Então, mesmo pessoas que não estão em depressão, pessoas que vivem bem, é importante prestar atenção, né, na sua nutrição, porque imagina, você pode então ter uma energia muito melhor, né? Você pode lidar com as situações do seu dia a dia psicologicamente muito melhor. Então, a gente não tem que esperar chegar num momento ruim, né? Num momento de disfunção, igual você está trazendo, que está sendo ótimo a gente entender um pouco melhor, né? Como essas disfunções acontecem fisiologicamente. Não é a gente esperar chegar nesse momento, né? É importante que a gente já tenha espaço, esse autocuidado antecipado, Com né? E isso é certeza. um aspecto que eu acho muito importante, porque senão a gente está se tratando assim, né? Só sobrevivendo, só lidando com prejuízo, só apagando incêndio, Não, com né? certeza. E tem, eu estou vendo uma pergunta que eu vou responder só essa pergunta porque isso é muito importante, vai servir para muita gente. Como se muda tudo isso? Gente, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que isso vai ser mudado com o nutriente, tá? Infelizmente, para a gente poder melhorar esse processo de desbiose, melhorar toda essa questão da saúde celular, remédio, ele vai mascarar sintoma. Não quer dizer que você não vá tomar remédio, não é isso. Mas você não pode pensar que tudo que a gente está falando aqui vai melhorar com remédio, tá? Primeira coisa que você tem que ter em mente, tá, Débora, eu tô todo estragado, tem tudo isso aí que você falou. Então vamos parar, vamos fazer uma limpa no que a gente tem em casa, tá? Vamos jogar açúcar branco em excesso, sabe? Deixar só aquele pouquinho em casa pra gente usar de vez em quando em algumas coisas. Tirar a farinha branca da nossa vida, tirar ultraprocessados da nossa vida, tirar embutidos da nossa vida, tirando porcaria da nossa vida em geral. Deixar isso para muito esporádico. E colocar dentro da nossa casa muito hortaliça, que é tudo que vem da horta, frutas, arroz, feijão, frango, carne, peixe, ovo, as gorduras do bem que eu falei para vocês, que é o azeite, o coco seco, o ovo, o abacate, as oleaginosas, que são castanhas, nozes, amêndoas. Ou seja, colocar comida de verdade. Por quê? Gente, as nossas células são feitas de nutrientes. As pessoas não podem esquecer isso. Funcionamento celular, saúde celular, replicação celular, geração de energia durante a célula para você poder conseguir viver, sair da sua cama. Tudo isso que é relacionado à célula, só nutriente faz isso, gente. Não tem um remédio, nada que o ser humano tenha criado ainda hoje que faça crescimento e função de célula. E nós temos nosso corpo inteiro feito de célula, desde o cabelo até o coração. Então a gente tem que ter noção disso. É comer comida de verdade. Gente, quando você passa a comer comida de verdade e tira essas porcarias da sua vida, você já começa a automaticamente ver seu corpo melhorando. Automaticamente o corpo melhorando. E às vezes aquelas pessoas que estão na cama e não têm força nem para levantar, daí elas já começam a melhorar. E aí elas têm até coragem de procurar uma ajuda psicológica, por exemplo. Então, gente, a primeira coisa que vocês vão fazer é melhorando a alimentação de vocês. E não tem jeito, não se rendam àquelas coisas, é biscoitinho de não sei de onde que é saudável, é a barrinha de proteína não sei o que é saudável, é o whey protein de que é saudável. Não, gente, o que é saudável é comida de verdade. Esquece isso, gente, esquece. A base tem que ser comida de verdade, coisa que a natureza dá, porque isso é que vai dar nutriente. E veja bem, estamos falando de nutrientes, não estamos falando de caloria aqui. Dieta boa, alimentação boa, a gente não conta caloria. A gente presta atenção no nutriente. 3 bis e uma maçã tem a mesma quantidade calórica. Agora, o impacto que causa no corpo é completamente diferente. Sim. Então, assim, primeira coisa é mudando a sua alimentação. Muda a sua alimentação, passa a beber mais água, tira as coisas ruins da sua vida. E procure ajuda psicológica, gente. Às vezes, a gente não consegue sair sozinho e tá tudo certo. A gente precisa de ajuda mesmo para um monte de coisa. É muito engraçado que a gente fala assim, muita gente fala, eu não preciso de terapia, eu não preciso de não sei o quê, eu tô bem. Mas na verdade você precisa e você tem, isso é uma crença limitante que você tem. Achando que quem vai em psicólogo, quem vai em psiquiatra, quem vai em é gente doida, e não é. Muito pelo contrário, é gente sã que conseguiu chegar num ponto de se entender que fala, eu preciso de ajuda mesmo, eu não consigo sair disso sozinho. E é uma maravilha quando você pensa assim. Uhum. Eu quero até aproveitar e engatar um pouquinho aqui em alguns aspectos emocionais, né, que mantém também, né, a compulsão, né, que faz a gente ter comportamentos disfuncionais na vida, como, por exemplo, com a alimentação, né? Então, eu falei lá na primeira live que eu fiz
sobre algumas emoções que socialmente a gente entende como emoções disfuncionais ou emoções ruins, né? Então, todo esse aspecto emocional de tristeza, raiva, medo, né? São expressões que quando a gente não consegue, quando a gente não tem saúde emocional para expressar, quando a gente segura isso, a gente busca fugas, a gente busca compensações. Então, até mandaram uma pergunta aqui, né? E o chocolate gera um alívio? Sim, e aí que entra o perigo. Por quê? Você começa a linkar uma sensação e um sentimento, como por exemplo, de felicidade, de prazer, de relaxamento, com uma atitude. Quando você linka esse processo emocional de eu só sinto alegria, eu só sinto alívio, eu só me sinto relaxada quando eu como, ou por exemplo, uma questão de um link desse, um outro exemplo que a gente tem muito forte socialmente, que é, por exemplo, o alcoolismo. Então, eu só consigo me divertir na festa se eu beber. Quando a gente faz esse link cerebral, a gente começa a se tornar um vício. A gente começa a tornar um Com vício. certeza. Então, assim, um aspecto muito importante emocional para a gente romper vícios. Veja, se eu olho, por exemplo, eu como muito chocolate. E esse chocolate me gera alívio, relaxamento, felicidade, etc. E eu penso, eu vou tirar aquilo da minha vida. Aquilo naquele momento pode ser uma perda tão grande na minha vida que eu não tiro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso compensar, ou seja, eu preciso buscar, desculpa, compensar não, eu preciso buscar desenvolver essas emoções e essas sensações de forma independente, ou seja, exercitar, trabalhar o relaxamento, seja com meditação, seja com exercícios mentais, né? Trabalhar a felicidade, ou seja, exercitar, né? Botar a felicidade para acontecer de outras formas no seu dia a dia. Né, brincando, cantando, dançando. A gente falou um pouquinho ontem na live, né? Tentar buscar atender essas demandas, essas sensações, essas emoções que aquela atitude gera, né? Ou faz uma compensação e dá um sentimento que está gerando ali, para que a gente possa então ter coragem emocionalmente de abrir mão desse comportamento compulsivo. Porque é esse link, né, Débora, entre... Com certeza. É isso que me faz... que é um processo de codependência, gente. A gente acha que codependência é uma coisa que a gente só tem com pessoas. Então, por exemplo, eu só vou estar feliz se aquela pessoa estiver comigo. Eu só vou estar me sentindo saudável, ou me sentindo importante se aquela pessoa me amar. Mas a gente também tem processo de codependência com comida, né, com outras pessoas que têm com droga, com álcool, né, com atitudes. Então, outras compulsões, pode ser compulsão sexual, até pelo próprio exercício físico, né? Então, quero ter o corpo maravilhoso, só isso que vai me dar uma sensação de eu ser uma pessoa ok, uma pessoa de valor. Então, a gente tem que estar muito atento a esses links que a gente faz entre comportamentos e sensações e emoções. Se eu só consigo sentir prazer, se eu só consigo relaxar no momento que eu como, pedir para tirar isso da sua vida vai ser muito difícil. Você não vai tirar. Porque está atendendo uma necessidade fundamental na sua vida. Ninguém consegue viver só em estresse, ninguém consegue viver só no batidão. A gente precisa ter no nosso dia momentos variados entre o relaxamento, entre o estresse, que pode ser um estresse construtivo, né? Da gente estar se movimentando, trabalhando, fazendo nossas coisas, mas a gente precisa ter essa variação. Quando a gente só consegue ocupar esse espaço de relaxamento, de prazer, de felicidade, com álcool, com comida, a gente não vai abrir mão. A gente precisa entender que isso é um aspecto importante do nosso dia e começar a desenvolver em outros momentos do nosso dia essas sensações, essas emoções, para a gente, então, ter coragem de abrir mão disso. E posso falar uma coisa também que eu vejo muito no consultório? Meus pacientes que fazem terapia e tudo mais, porque assim, eu sou nutricionista funcional e materno-infantil, gente. Então eu trabalho assim, a minha especialidade é infertilidade, então eu trabalho com pessoas que estão com o emocional destruído, que são casais estão tentando engravidar, já passaram processo de FIV, já perderam filho, então, enfim, N coisas. E aí isso desconta muito no lado alimentar, e quando desconta no lado alimentar, você destrói a sua fertilidade, porque a fertilidade está ligada à nutrição, totalmente. Sem a nutrição você não tem fertilidade. E também trabalho com doenças autoimunes. Então, eu trabalho com fibromialgia, Hashimoto, enfim, psoríase. Eu trabalho com muitas pessoas que têm doença autoimune. Principalmente porque, muitas vezes, a doença autoimune causa fertilidade. Então, e gestação de alto risco. Isso é com o que eu trabalho. Infertilidade, gestação de alto risco e autoimunidade. E quando as pessoas têm algum aspecto, por exemplo, infertilidade, precisa tirar alguma coisa, ou autoimunidade, onde a gente descobre essa autoimunidade, usar algum tipo de alimento gerando a pior dessa autoimunidade, o que eu percebo nos pacientes que fazem terapia? Eles conseguem
ter um autoconhecimento a ponto de gerar um bom senso, entre aspas, vamos dizer assim, um bom senso, de conseguir colocar em certas etapas da vida algum tipo de alimento que antes ela achava que não conseguiria viver sem. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? É que a gente tem que ter bom senso na nossa vida e saber se perceber que não é porque a gente não vai consumir açúcar, embutido, né, todos esses ultraprocessados, que a gente não vai consumir nunca mais. Não é isso que eu estou falando. Numa alimentação saudável, a gente pode consumir de tudo, só que tendo muito bom senso. O problema é que muitas vezes as pessoas não têm esse bom senso. E eu percebo nos pacientes meus que fazem terapia que eles conseguem descobrir e dentro deles e adquirir um bom senso maravilhoso. Entendeu? Que antes eles não tinham. Esse bom senso, Débora, a gente chama de autoestima. Né? É esse bom senso que a gente chama de autoestima, que é a gente conseguir olhar pra gente com amor, com valor, né? Aonde algumas atitudes que antes destrutivas, que antes eram naturalizadas, né? Que a gente já estava acostumado a se tratar daquela forma, né? A agir de uma forma destrutiva, agora nos incomoda, porque a gente começa a se sentir com mais valor, com mais atenção, a gente se sente mais merecedor de ser cuidado. E aí a gente começa, então, a ter atitudes mais construtivas, positivas, a ter mais esse bom senso. Isso, e sabe aquela coisa assim, por exemplo, eu tenho pacientes meus, por exemplo, da fertilidade, que às vezes a gente precisa diminuir glúten, leite, essas coisas, e fora esses outros elementos que eu falei, eles conseguem, depois de um tempo, quando eles fazem terapia, por exemplo, não, eu sei que pra mim é tranquilo eu comer um bolo, um doce, só quando tem um aniversário. E antes eu comia 10, hoje eu como um docinho, deve, olha, eu não sinto falta, olha que loucura, e antes eu não comesse 10, eu tinha que comer 10, porque se eu comesse menos de 10, me dava até um ataque do coração, entendeu? Porque tava lá, eu tinha que provar um de cada. Então, assim, a terapia ajuda muito nisso. A gente adquirir um bom senso que a gente nem sabia que a gente poderia ter. E não um bom senso forçado, um bom senso natural. Sabe? De que, pra mim, tá tudo certo. Nem forço mais. Naturalmente, essa boa autoestima, esse sentimento de que eu mereço esse cuidado, vai promover atitudes cada vez mais saudáveis, construtivas, positivas. Então, é como se no momento em que eu não achasse mais natural me destruir, no momento em que eu crio o senso de valor pessoal, né, eu começo a ter atitudes de autocuidado de forma natural. Isso é uma coisa que eu falo muito no consultório. É natural, é impressionante como algumas coisas são instintivas. No momento que você começa a mudar o seu valor pessoal, você começa instintivamente a mudar muitos comportamentos. Como colocar limites em você mesmo, inclusive, colocar limite nas pessoas, colocar limites em você, né? Porque esse senso de autoproteção, de autopreservação fica aguçada. Entende? Não, é exatamente isso. E um adendo que eu queria também, gostaria de falar da questão que o pessoal falou do chocolate e tudo mais. Gente, se você tem uma vontade exacerbada, fora da realidade de doce, então você precisa de um doce para sobreviver, porque uma coisa é você gostar de doce. Outra coisa é você falar, eu preciso de doce para sobreviver, eu preciso comer doce, doce, doce o tempo inteiro, você quer comer doce? Procure ajuda. Isso é crescimento de fungo exacerbado. Quem tem crescimento de fungo intestinal exacerbado tem muita vontade de comer doce, principalmente cândida. Porque a cândida é um fungo que vive no meio intestinal de todo mundo. É natural a cândida estar lá. Mas quando ela está com crescimento exacerbado, a pessoa tem uma vontade de comer doce inacreditável. Tá? Voltando para o intestino novamente. Olha a microbiota intestinal aí. Se você é aquela pessoa que fala, eu não sobrevivo sem doce, eu não consigo, eu tenho que comer, eu penso em doce o dia inteiro, pode ter certeza que você vai tratar. Crescimento exacerbado de fungo. Se você ainda não tem candidíase de repetição, você vai começar a ter. E homens também. Porque a gente acha que candidíase vai só na mulher. O homem, na verdade, ele é assintomático. Quando ele tem sintoma, é porque a coisa já tá feia mesmo. Que a imunidade dele tá tão baixa que já tá gerando sintoma. Entendeu? Porque às vezes ele tem um crescimento exacerbado de fungo muito alto, mas ele tá com a candidíase, mas ele tá sendo assintomático. E quando ele passa a ter sintomas, é porque a coisa já tá feia. E aí eu vou dizer qual que é o sintoma do homem aqui, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, porque eles acham que a candidíase é que nem o corrimento da mulher, que a mulher tem um corrimento. O do homem, a candidíase não vem como corrimento. Ela vem como aquela glande do pênis que toda hora que... Qualquer vez que você faz sexo, ela rasga. Tá? A glande do pênis enche de rasguinhos. Fica fragilizada. Sabe quando você não... Fica fragilizada. É candidíase peniana. Tá? Então, muito homem tem e não sabe que tem. Sabe que tá alguma coisa errada, mas não sabe que é candidíase, tá? Mas a candidíase, ela é normal, entre aspas, porque a cândida existe no meio intestinal. O negócio que a gente tem que fazer é tratar o intestino pra gente barrar esse crescimento de fungos exacerbados. Tem um equilíbrio, né? Exatamente. Equilíbrio, né?
isso. A microbiota boa e ruim, a gente tem micro-organismos bons e ruins. Elas, para o intestino estar saudável, elas ficam mais ou menos na mesma quantidade. O que não pode é exacerbar a ruim e dar uma queda na boa. E como eu falei, a boa morre com tudo, a gente se alimenta mal ainda, é complicado. E assim, Débora, só pra gente fechar, né? Vamos fechar. Um aspecto, assim, de romper esses padrões destrutivos é muito trabalhar o pensamento, né? Porque a gente tem Com um pensamento certeza. muitas vezes muito limitante. Então, às vezes a gente pensa, mas eu não consigo. Né? Esse é um pensamento muito comum para quem tem algum tipo de compulsão, algum tipo de vício. Né? Eu não consigo. Então, é importante buscar, então, esses aspectos fisiológicos, ajuda médica, nutricional, né? Porque às vezes pode estar alguma coisa realmente disfuncional e que ao tratar vai te ajudar. E tem a questão do hábito, né? A questão do hábito da pessoa poder, aquilo que eu falei, né? É buscar outras situações e outros ambientes que gere para ela essas mesmas sensações, né? E também mudar a forma de pensar, né? A compulsão do pensamento. Então, a gente pode iniciar a mudança desse pensamento em, ao invés de eu não consigo, né? Isso é difícil para mim, né? Mas eu quero mudar. E como eu posso começar? Exatamente. Esse é o pensamento. Ok, você reconhecer que é difícil, mas muito cuidado com esse pensamento limitante que é eu não consigo, né? Porque nas compulsões o pensamento sempre é o traz primeiro energia. pensamento. Dentro do consultório é sempre essa fala, né? Mas Dri, eu não consigo, né? Eu não dou conta. Então a gente está muito atento, é claro que a gente tem que olhar de forma mais ok. A gente tem que olhar de forma mais individual, né? O que aquela compulsão representa para aquela pessoa, mas geralmente é isso, né? São sensações, sentimentos que alimentam a carência dessa pessoa, né? A gente pode olhar para isso de forma individual, mas a gente também tem que treinar nosso pensamento, né? Com Dar certeza. poder pessoal, responsabilidade. Quando você fala que você não consegue, você tá ficando vítima da situação, tá tirando todo o seu poder pessoal. Então eu posso reconhecer que é difícil, mas falar que eu não consigo, né, me deixa sem saída. Então, te deixa sem saída, essa palavra. Né? Essa é a frase, te deixa sem saída. Você não pode se colocar numa posição onde você não tem saída. Porque para tudo tem saída, para tudo tem saída. Isso é uma crença limitante. E nós temos poder, como eu falei ali na frase do início, né? A gente tem uma força interna, né, potente, que às vezes a gente nem sabe que a gente precisa trabalhar nela para se sentir capaz de. Nós somos capazes de tudo, com certeza, inclusive de romper um padrão destrutivo como esse, né? É que muita gente sofre com isso, muita gente sofre com isso. Bom, gente, vamos para o dever de casa, né? A Débora trouxe então um dever de casa, que esse com certeza vai ser para a quarentena inteira, né? E eu também vou passar aqui um dever de casa para vocês. Então vamos lá, Débora, fala aí o seu dever. O que você pensou? Vamos lá, olha, tem que ser o seguinte. Não, gente, esse é o dever de casa que eu estou me condicionando também nesse tempo de coronavírus, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito ativa, fico muito fora, enfim, sou muito dinâmica, faço balé, enfim, várias coisas que a gente vai fazendo. E aqui em casa tá complicado. Outro dia eu fui vestir uma saia minha, uma saia que eu gosto de ficar em casa, que ela amarra assim, em volta. Gente, eu fui amarrar a saia, geralmente ela sobra um tantão de laço. Gente, sobrou um pedacinho assim, eu falei, eita, algo errado não está certo. Pois é, algo errado não está certo aqui. Porque sobra um tantão, sobrou isso aqui. Aí eu falei, não, para. E quando eu fui me dar conta, eu tava comendo muito, gente, mas muito mais do que eu como no meu dia a dia. Com a minha rotina alimentar mesmo. Não tava com vontade de beliscar besteiras. Mas, gente, por exemplo, a minha sopa, que geralmente eu gosto de fazer sopa à noite, que eu como uma cumbuca, às vezes eu coloco uma cumbuca e pouquinho, quando eu fui ver, eu comi 3. Eu falei, gente, como é que a pessoa tá jantando 3 cumbucas? Aí eu lanchei escondidinho de batata doce com carne moída, depois eu comi caponata de berinjela, depois eu comi banana amassada com pasta de amêndoa e fio de mel. Gente, eu tava doida, sabe? Toda hora comendo. Eu falei, não, parou agora. Então, eu vou passar um dever de casa para vocês que vai ajudar muito, tá? Porque estamos todos no mesmo barco. Essa questão de a gente ficar em casa, a gente acaba realmente querendo comer mais mesmo, tá? Então, primeira coisa, com certeza. Primeira coisa que a gente vai fazer é aquilo que eu falei primeiro. Quando for no mercado, deixa de comprar esses lixos, gente. Compra mesmo comida de verdade. Gasta seu dinheiro com comida de verdade antes de comprar besteira. Porque aí, como a gente não tem em casa, a gente não come. Porque se tiver em casa, vocês vão comer. Tá? Então, evitar comprar essas besteiras. E aí, uma coisa importante aí, para quem come demais e também para quem come de menos, tá bom? É colocar horário para fazer as refeições.
E quando a gente colocar horário, bota despertador. O horário que eu vou tomar café é X, o horário que eu vou almoçar é Y, o horário que eu vou lanchar é Y, o horário que eu vou jantar é Z, tá? Ó, bota tudo bonitinho, os horários. E aí você coloca para despertar o celular. Gente, se o celular não despertou ainda, não vai comer, não vai beliscar nesse meio tempo. E se você tem a mania de não comer, quando ele despertar, você vai comer alguma coisinha. Então é isso, colocar os horários. Porque para quem tá em casa, quando não tem horário de comer, você vai beliscar o dia inteiro. E quando você for anotar, se você anotar o que você come no dia inteiro, você vai ficar chocada. Porque foi isso que eu fiz para descobrir tudo isso que eu comi. Fiquei louco. Falei, gente de Deus, não é possível. Porque para mim, eu tava comendo as mesmas coisas. Só que não, eu tava comendo com muito maior quantidade, enfim, e mais vezes ao longo do dia, né? E a gente tá sem exercício, tá sem nada, né? Enfim, tá. Então essa é a primeira coisa. A segunda. A primeira é não comprar besteira no mercado, gastar o dinheiro com comida de verdade. O segundo é colocar os horários para se alimentar e com despertador. Não comer em horários diferentes disso. Se condiciona, gente. Se condiciona. Vocês vão ver que milagre que é isso. Quando vocês vão evitar de beliscar coisas e também de não se alimentar, tá? E aqui a mais importante, beber água. Muita água nesse meio tempo. Tá? Nesses intervalos dessas alimentações. E bebendo água, para você não confundir sede com fome, que isso é muito comum no nosso organismo. Porque assim você fica tanto tempo sem beber água, que ali o corpo já tá com sede, com fome, você começa a confundir tudo, tá? E aí você bebe um copo de água, você fala, nossa, eu nem tava com fome, porque eu já tô bem, tá? Então você aguenta esperar com muito mais facilidade a próxima refeição. Tá, esse é o dever de Anotaram, casa. né? Com essas 3 coisas, gente, vocês vão ver que milagre que vai fazer. Parece bobagem, mas assim, é muito sério o que eu tô falando. Assim, vai ver que vai dar uma mudança incrível na rotina de vocês. Vocês vão ver o quanto vocês vão deixar de beliscar por conta desse despertadorzinho que vai tocar. Então você vai se alimentar só quando o despertador tocar e vai beber bastante água durante essas refeições, ou entre essas refeições. Ótimo. Então, assim, complementando, agora vamos complementar esse exercício que a Débora trouxe. E vai ser uma complementação mesmo, tá? Complementando agora com o dever mais emocional e psicológico. Toda vez que esse despertador tocar e que você não quiser comer, ou quando você quiser comer antes desse despertador tocar, pare no seu caderninho e perceba, pare e perceba. Porque, gente, autoconsciência é uma coisa que a gente muitas vezes não tem. Às vezes a gente tá num batidão na vida e a gente a gente aprende a viver pro mundo. A gente aprende a viver pro trabalho, pro marido, pro filho, pra casa. A gente aprende a sempre estar atento ao aspecto externo. Então é muito importante, isso é uma educação emocional, a gente conseguir ter autoconsciência. Então, se eu quero comer antes do despertador tocar, ou se eu não quero comer quando o despertador tocou, para um pouco e preste atenção. Pergunte assim, o que eu estou sentindo? O que eu estou vivendo nesse momento? Né? O que pode estar me impedindo de ter essa atitude construtiva comigo? Então, é um momento de autopercepção, autorreflexão. Muitas questões emocionais podem ser resolvidas só com o momento de se perceber. Às vezes as pessoas chegam no consultório e a gente começa a conversar e quando ela fala, ela percebe. Nossa, é isso. Ela mesmo dá a resposta da pergunta dela. Por quê? Porque não tem um tempo, não se dá esse tempo. E esse tempo, gente, é importante. Isso é amor próprio, isso é autocuidado, isso é você ocupar um espaço na sua própria vida. Quando a gente não tem tempo pra gente, a gente não tá ocupando o espaço da nossa vida. A gente tá ocupando vários outros espaços, menos a nossa própria vida. Então, vamos complementar esse exercício que a Débora tá trazendo, tá? Com esse cuidado. Se eu quero comer antes do despertador tocar, ou seja, provavelmente eu não tô com fome ainda, porque se eu tô certinha ali na alimentação, eu ainda não tô com fome. Ou se eu não quero comer, né, quando esse despertador tocar, parem e reflitam um pouco. O que está acontecendo? O que eu estou sentindo? O que eu estou precisando? Né? Tá precisando de ajuda, de conversar com alguém? Tá precisando... O que é? Estou sentindo raiva, medo? Estou precisando relaxar um pouco? O que está acontecendo? Tá? Essa é uma complementação desse dever de casa que eu acho que vai ficar, assim, incrível se vocês toparem fazer. Isso aí, eu também acho que vai ficar maravilhoso. Vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na vida de vocês, principalmente nesse tempo de confinamento, que a gente está ficando mais em casa. Isso serve até para quem tem filhos, tá? Às vezes colocar horários para as refeições dos filhos, isso é muito importante, porque as crianças em casa, elas ficam extremamente entediadas. Criança tem muita energia,
tá? Uhum. Então é importante a gente colocar também para a rotina dentro da sua casa, o horário das refeições. Logicamente que um dia ou outro a gente sai daquele horário, não tem problema, tá? Novamente a gente vem com a questão do bom senso. Mas para o dia a dia, em geral, para o batidão, vai ser muito importante. E eu Porque senão achei você se muito pega comendo várias vezes. E eu achei muito legal, Débora, isso que você trouxe como dever, porque é isso, né? Dentro de casa, as pessoas estão perdendo o senso de tempo mesmo. Porque tá o Sim, tempo todo dentro de casa. Então a gente tinha o costume o quê? De tomar o café da manhã para o trabalho. Aí no intervalo, que o trabalho obriga a gente a ter, almoçar. Aí quando sai do trabalho, ou no meio ali para dar até uma descansada do trabalho, comer alguma coisinha. Então, assim, essa falta de rotina, né, pode gerar realmente uma dificuldade de uma alimentação saudável. com certeza. É isso mesmo, você falou tudo. É exatamente isso. E aí, quando você coloca, você fixa um exercício como esse que a gente falou, você consegue realmente colocar aqueles, entre aspas, aqueles horários que você tinha no meio do seu trabalho. Como você falou, eu tomo café para ir trabalhar, depois eu tenho o meu horário do almoço no trabalho, que é o tempinho que a gente tem livre ali, a gente faz o que almoço, depois no meio da tarde, para dar uma descansada, a gente come uma coisinha. E quando chega em casa, morrendo de fome, com tudo, vai encontrar os filhos, a gente janta. Então, a gente consegue condicionar a tentar parecer um pouquinho com essa rotina que a gente tinha fora de casa. Legal, ótimo. Gente, no finzinho, a gente geralmente. Primeiro, assim, Débora, agradecer. Com certeza, a gente vai fazer mais live aí nessa quarentena, nós Com duas, com certeza. outros temas. Mas, assim, agradecer imensamente. Eu não falei para vocês que ia valer a pena, que essa mulher é incrível. Que conhecimento, Ah, que aula, que aula. Tá todo mundo assim, obrigada. que aula incrível, gente. A disponibilidade de uma profissional como ela vir aqui, falar numa live, compartilhar tudo isso, sabe? A gente tem que reconhecer, realmente valorizar, né? Eu até tava ouvindo umas pessoas. Ah, porque agora, né, tá no quarentena e todo mundo tá fazendo live e tal. Eu não consigo entender, assim, qual é o incômodo dessas pessoas, né? Porque, primeiro, não assista. Simples. O É, Instagram não vai te obrigar a assistir, né? E segunda coisa, eu acho que essa situação que a gente está vivendo está trazendo uma comoção de ajuda, de apoio, de suporte. A gente tem que aplaudir isso, né? Se tem uma coisa que a gente pode tirar de tudo isso que está acontecendo, é empatia, sabe? Assim, é isso. Todo mundo está sofrendo, todo mundo está perdendo coisas, todo mundo tá. Tem gente que não, que tá adorando ficar em casa. Mas em algum aspecto tá perdendo a liberdade, tá perdendo, né, algum hobby, alguma coisa que poderia estar fazendo, tá perdendo contato com outros vínculos. Então isso é para todo mundo que